Bom dia, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Gostaria de fazer um confessionário, compartilhar algo bem íntimo meu e eu gostaria que vocês me entendessem. Eu confesso que eu fiquei até meio assim, será que o povo vai entender? Mas amém. Como eu senti, eu obedeço. Eu tô tendo o prazer, a honra e o privilégio de poder ter liberdade de tempo, graças às definições de papéis que eu e meu marido fizemos na nossa família, né? Que ele trabalha e paga as contas e eu cuido do resto, mas eu não sou vinculada a trabalhar fora e para ninguém, a não ser para o Senhor, para minha família, para o meu marido. E isso tem me permitido, me agraciado a ter mais tempo para eu poder. Chegou a minha hora como neta mais velha e a única neta mulher que mora em Goiânia. E a minha mãe é a única filha mulher que mora em Goiânia, porém ela trabalha o dia inteiro de bater ponto, né? Então sobra pra mim, pra eu poder cuidar dos meus avós. E pra mim tem sido um prazer enorme. Eu me emociono porque é tão pouco que a gente faz e ela fica tão agradecida e meus tios ligam e falando, nossa, sua avó só fala de você, mas eu não tô fazendo mais do que minha obrigação, dever de gratidão. Porque quando a minha mãe ficou internada, quando eu tinha 4 anos, que ela tentou o suicídio e ela ficou internada numa clínica psiquiátrica por 6 meses, a minha avó morava na mesma rua que meu pai e estava ali para acudir o meu pai. E sempre estava ali, quando a gente ia para a escola e às vezes voltava de ônibus quando a gente era mais velho, ou quando a gente ia para natação e voltava de ônibus e a gente estava com preguiça de voltar de ônibus, a gente dava uma desculpa falando que a gente estava, mentia, não é de Deus, né? A gente disfarçava falando que estava passando mal, que ela sabia que era mentira, mas que a gente queria um socorro, né, de vó. Então ela sempre estava ali e agora chegou a minha vez de retribuir gratidão que eles fizeram. Então assim, eu tô muito emocionada porque eu confesso, e é isso que eu quero confessar para vocês, que é o seguinte, no ensino médio, no início da faculdade, eu fui uma pessoa que eu fiquei meio perdida com tantas tarefas e isso me fez mal, com a procrastinação. Eu não fazia o que eu tinha que fazer e acumulava e aquilo roubava minha fé, minha energia, minha fé não, a energia, o ânimo e queria me deixar acamada para fugir dos problemas. Daí eu saí de um extremo e fui para outro. Um outro que eu não podia perder tempo com nada, porque o tempo não volta e tudo em Deus a gente precisa do quê? Do equilíbrio. E eu confesso que eu me tornei meio militar com a rotina de otimizar tempo, de dar conta de todas as coisas. E muitas vezes, quando as pessoas que eu mais amo me pediam um favor, eu achava que era uma importunação. Se me pedissem para eu poder ajudar com a minha avó, ou com a minha mãe, ou com quem seja, que pedisse um favor no meio da semana, sem ser programado, para quebrar a minha rotina, eu precisava de me programar antes para que isso não me gerasse estresse, para que eu pudesse me programar. Mas nem tudo é engessado, né? Deus não é engessado, Deus é dinâmico. E tem hora que você vai precisar de sacrificar o seu eu, a sua organização, para acudir o irmão. E eu confesso que o Espírito Santo mexia muito comigo quando eu achava ruim das pessoas me pedirem favor e eu negar para cuidar das minhas coisas. Eu lembrava do versículo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Eu lembrava da parábola do bom samaritano, Lucas 10. Dá uma lida lá no Lucas 10, se não me engano, 15:37, né? Que o homem da lei veio falar com Jesus. O que eu faço para ter a vida eterna? O Senhor falou, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E daí aconteceu que ele passou pro lado de um cara que foi assaltado, ele foi espancado e estava caído lá na beira do caminho. E esse homem não acudiu essa pessoa necessitada. E esse homem passou. E um bom samaritano, e eles falavam que nada havia de bom da Samaria, acudiu esse homem, colocou ele numa hospedagem, tipo no hotel, né, hoje, e deixou tudo pago ali. Quem fez o exemplo do caráter de Cristo? Será que nós não estamos assim?
Outro versículo, capítulo que mexe muito comigo em 1 Coríntios 13, quando fala, né? O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e fala assim, essa parte é intrigante para mim, né? Não adianta a pessoa entregar o corpo dela ser queimado por outro se não houver amor. Eu ficava, Deus, isso não é amor. E eu lembrei de mim. Quando eu era espírita, para quem não sabe, eu fui espírita dos 8 aos 16 anos. Eu amava ir todos os domingos de manhã, com 15 aninhos de idade, né? Deus já desenvolveu esse coração para acudir, graças a Deus, para ir no abrigo de velhinhos. E muitas vezes eu pegava meu dinheirinho que eu tinha, não tinha mesada, mas pagava táxi para chegar lá, porque às vezes minha mãe não queria me levar, que às vezes estava cansada, coitada, que era longe. E eu ia sozinha. Mas aí Deus falava assim comigo, não adianta fazer lá fora e aqui dentro você não fazer. É ser hipócrita. Você querer acudir o outro e o que está dentro da sua casa, às vezes você não acudir. É ser hipócrita. Não adianta nada eu ganhar o mundo todo e perder a minha casa. É ser hipócrita. Então, que Deus nos dê graça para sermos sensíveis aos que estão próximos, amar ao próximo como a ti mesmo. Não só os que estão na sua casa, é claro, mas comece dentro da sua casa. Que Deus nos trate, nos cure, nos dê sensibilidade para acudir a quem o Senhor nos chama para acudir. Amém? Deus abençoe você e sua família. Espero ter contribuído com essa reflexão tão íntima minha. E olha que eu sou uma pessoa que busco a caridade, a generosidade, desde meus 15 anos de idade, mais desenvolvido, mas desde pequena. Desde quando a minha mãe foi internada com 4 anos, já é aguçado esse instinto materno de querer ajudar, de querer acolher. Mas que o Senhor possa trabalhar nas nossas reservas, nos nossos egoísmos. Lembre-se, a carne é fraca, ela nunca converte. A carne nunca será generosa. Por isso que nós temos que alimentar o nosso espírito para de fato sermos a imagem e semelhança de Deus, que é assim que Ele nos chama. Amém? Deus abençoe e lembre-se, Deus é amor. Então que nós possamos refletir o amor de Deus nessa terra, que nós estamos literalmente nos fins dos tempos. E um dos sinais dos fins dos tempos é que o amor esfriaria e o egoísmo reinaria. Cuidado para que nós não possamos ser pegos nessa cilada do egoísmo, mas que possamos ser inundados pelo amor de Deus. Amém? Deus abençoe você e sua família. Um ótimo dia, uma ótima semana. Não sei o dia que você vai ver esse vídeo. Tchau!